Nono episódio do Briefing de Carreira. Você já deve ter percebido que eu procuro aqui convidar pessoas que tenham dicas e histórias que ajudem na formação do profissional de comunicação. Hoje, isso se evidencia de maneira bastante contundente. O Gilbert é um profissional que se formou em publicidade, entrou no curso pensando em trabalhar com criação, mas hoje ele trabalha num ecossistema de informação que ajuda num outro aspecto do processo de convencimento de potenciais clientes a tomarem decisões de compra. Ele não saiu da área, mas a sua característica de ser uma pessoa aberta a desafios proporcionou a ele passar um tempo trabalhando em áreas que não são particularmente parte da comunicação, mas o seu percurso profissional fez com que ele voltasse a trabalhar de forma direta com comunicação, só que numa posição diferente. Ele vai contar essa história, que eu deixei um tanto confusa, de como que ele se especializou para trabalhar com Salesforce, que é uma das plataformas ou ecossistema, como eu falei antes, mais robustos do mundo nesse aspecto. A conversa com ele foi muito bacana porque ele falou de todo o processo pelo qual ele passou, sendo alguém que sempre gostou de comunicação, tem uma curiosidade enorme para trabalhar com tecnologia e aceitou desafios que, mesmo não sendo especificamente relacionados à comunicação, proporcionaram a ele o ganho de experiência e o desenvolvimento profissional que o levaram a trabalhar em uma importante empresa do setor financeiro hoje. Melhor eu parar de falar e deixar que o Gilbert se apresente, né? Eu sou o Gilbert Maia, eu sou especialista em Salesforce. Atualmente eu estou atuando como especialista Salesforce no time de desenvolvimento de clientes do Banco Mercantil. Sou formado em Publicidade, Propaganda e Relações Públicas, né, do antigo curso aí de Gestão de Comunicação Integrada, da PUC São Gabriel. Formei em 2011 e estou aí desde então atuando aí na comunicação como um todo. Cabe aqui uma parte para lembrar que, como várias das conversas que eu tenho aqui no podcast, essa foi gravada utilizando o Teams. O som poderia estar melhor? Claro que poderia, mas você já sabe que eu priorizo o conteúdo e aqui a gente vai para uma ótima conversa, mesmo que o som não esteja 100%. Então, Gilbert, muito legal que você se formou tanto em publicidade quanto em RP. Isso já te dá uma formação mais ampla, uma coisa mais interessante, né? Você viu coisas diferentes. E você acabou chegando num posto de trabalho que não é o posto de trabalho que quem está começando um curso de publicidade vislumbra necessariamente, né? A gente entende quando a gente começa um curso de publicidade que vai ser muito mais voltado, né, para uma formação na criação, a gente vai trabalhar com criação. Eu, quando entrei no curso de publicidade, pensei que seria um profissional de criação e acabei não me transformando num profissional de criação. Isso aconteceu com você também? Como é que foi esse processo, né, de você se formar em publicidade e chegar hoje a ser um especialista em Salesforce? A minha trajetória ela é bem multifacetada, aí, sabe? Eu iniciei a minha vida profissional atuando como técnico de informática. Então, o meu primeiro trabalho de carteira assinada, que foi quando eu, na mesma época, entrei para a PUC, né, no curso de publicidade, foi como eu mantinha ali a mensalidade, né? Eu gostava muito, sempre gostei muito da área de TI, né? Nessa época eu dava suporte ali no Fórum Lafayette, então assim, tinha problema no computador, fazer upgrade de máquina, a impressora não funcionando e tudo mais, eu sempre estava ali atuando nisso. E ao mesmo tempo pagando a minha faculdade de comunicação. Então, vislumbrando ali na frente, olha, eu vou trabalhar numa agência, eu vou fazer as propagandas mais legais do mundo. Na época aí, né, a gente não tinha muito o digital, né? Então eu ficava ali vendo aqueles programas da Multishow que mostrava as propagandas do mundo, e falava assim, cara, um dia eu vou fazer uma propaganda que vai estar ali e tudo mais. Então, assim, era o que dava para vislumbrar ali, né? Legal. E aí, quando eu entrei para a PUC, no curso de comunicação integrada, né? Então, para quem não sabe, o curso de comunicação integrada, até o 6º período, as matérias elas eram
elas eram coringa, né, vamos dizer assim, era para as 3 matérias, então você tinha esse conhecimento ali, tanto de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, e no 6º período você escolhia qual especialização você seguiria, né, e assim, eu sempre quis seguir a publicidade. Quando eu terminei, falei assim, mais um ano eu consigo tirar de relações públicas, por que não? E fui mais um ano ali, né, finalizei relações públicas, eu ia fazer o jornalismo, só que eu falei assim, não, já deu, tô bem aqui. Então, assim, e nesse período, né, voltando aí para minha trajetória de carreira, sei lá, acho que no 2º ano da faculdade, eu perdi esse emprego, era um emprego terceirizado lá, e aí teve uma mudança e todo mundo foi mandado embora para reformulação de quadro. E foi no momento que eu consegui um emprego em uma multinacional canadense. Ali eu entrei inicialmente como auxiliar de escritório, né? Então fazia o que eles falavam que precisava na época era de uma pessoa que conseguisse se comunicar em inglês e soubesse mexer em computador. Eu achava que eu sabia inglês na época, mexer em computador eu sabia. E eu me candidatei e deu tudo certo. Então ali dentro eu brinco que eu fiz um intercâmbio sem sair de BH, né? Eu trabalhei numa equipe multinacional mesmo, então tinha um americano, uma búlgara, um chileno, um canadense na mesma equipe, todo mundo se comunicando em inglês, e foi ali o momento ali que eu tive que, né, aprender ali e me virar nos 30. Então fazer meio que era um facilitador para eles ali. E depois disso, dentro dessa mesma empresa, eu virei analista de compras, né? Trabalhei por mais um tempo ali, como era um projeto, o projeto acontecia lá em Barro Alto, né, no interior de Goiás. E aí, no momento do projeto, eles falaram, olha, agora a gente vai fechar o escritório aqui e todo mundo vai para Barro Alto. Eu falei assim, podem ir com Deus, eu vou ficar aqui porque eu vou ser um publicitário e vou fazer as propagandas de um dia e vai passar por ele. Brincadeira à parte, nessa época minha cabeça já tinha mudado um pouco, né? Então já estava ali mais não em fazer a propaganda. E coincidiu que nessa época chegou uma tecnologia nova, né? O tal de 3G, né? Que aí era você poder ter a internet onde você estivesse, né, no seu telefone e tudo mais. E aí já começou ali aquele embrião ali, né, do digital, né? Então, a utilização do digital. E nessa época eu falei, pronto, tô sem emprego agora, o que eu faço? Foi quando eu entrei para a agência experimental Beta, né? A agência Beta, lá no São Gabriel, que era uma agência experimental do curso, né, desenvolvimento web. Nessa época, pra você ter ideia, a gente criou a página do Facebook da agência Beta, né? Os primeiros movimentos aí. Então eu trabalhei ali por um ano, como era estágio, não poderia continuar muito mais tempo, e aí foi coincidir com o início do curso de produção multimídia, que foi quando eu fui convidado para trabalhar, atuar ali como técnico de produção multimídia. 4 anos, né, que eu tive ali dando suporte para os alunos, né, foi nesse momento aí que eu me especializei com a plataforma WordPress. Quem estava escutando aí o podcast aí há mais tempo sobre o WordPress, sobre a importância de ter a sua presença online, o Caio sempre falou sobre isso, o Caio sempre apostou no WordPress, e de fato é uma ferramenta extremamente útil para a sua presença online. Então ali eu já comecei a atuar com isso. Então isso é uma coisa que já estava ali comigo. Então com o WordPress eu fui adquirindo conhecimento ali em SQL, né, banco de dados, toda a parte de programação PHP, HTML, CSS, tudo isso, né, para fazer o negócio funcionar bacaninha ali. Foi em 2014, né, que o curso de produção multimídia ele estava encerrando, né, no São Gabriel, e depois ele voltou, mas em 2014 ele ia acabar. E aí lá estava eu novamente procurando um emprego. Fiquei desesperado, porque foi na época exata que minha filha, que eu e minha esposa descobrimos que minha filha estava a caminho. Eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Vou buscar alguma coisa na comunicação, mas vamos lá, né?
E eu não posso ficar sem emprego. E aí foi quando abriu uma vaga, um provimento interno dentro da própria Sociedade Mineira de Cultura. E eu fiz um processo, foi bem longo, inclusive, foi bem puxado, foram uns 4 ou 5 meses de testes ali para entrar como analista de contratos, com o intuito de digitalizar o processo de contrato, do trâmite de contratos, né? Então ali, quando eu entrei ali, literalmente era tudo mato, assim. Então a gente fazia as anotações ali numa folha de rosto com uma caneta. Então muita gente aqui não vai nem saber como é que funciona isso. Anotava ali com a caneta, enviei o contrato no dia tal para o departamento tal fazer uma análise e por aí vai. E ali eu fiquei por 6 anos, né? Nesse período aí foi feito todo esse desenvolvimento desse sistema, um sistema da TOTUS, que faz essa gestão de trâmite de documentação e tudo mais. E quando chegou a pandemia, né, iniciou a pandemia e veio aquela coisa, trabalho remoto, vamos atuar assim. Aí eram 2 dias, dias alternados e tudo mais. E aí eu comecei assim, meu Deus, fiz o que eu podia aqui, mas eu tô achando que já deu meu tempo aqui, né? Vamos ver o que fazer. E aí, nessas indas e vindas aí, eu fechei com chave de ouro, falando assim, olha, vamos adotar finalmente a assinatura digital. O que vocês acham? É um momento oportuno, não vai ter trâmite de papel, ninguém vai pegar nenhuma doença de ninguém por conta de trâmite de papel. O que vocês acham? E foi bem recebido, né? Ali a Sociedade Mineira de Cultura adotou a utilização da assinatura digital, fiz ali parte ali da equipe que desenvolveu isso para os trâmites, né? Foi bem interessante. Então, assim, aí eu vou parar um pouquinho aqui, porque nesse histórico todo, né? Parece que são coisas completamente desconexas, né? Tipo assim, TI, comunicação, gestão de contratos, processos e tudo mais, inglês. E eu falei, cara, vou juntar os pontos. Então, se eu já sabia, já tinha ali um conhecimento de inglês, que facilita muito para adquirir informação, né, conhecimento e tudo mais. Tinha parte de conhecimento de processos, tinha parte de conhecimento ali de fluxos e tudo mais. Tá vindo alguma coisa aí, mas eu não sabia o que. Eu não sabia o que. Até então, assim, eu sabia que não dava mais ali, mas eu ainda não sabia o que. Um belo dia, um amigo meu de infância, João Márcio, sou grato eternamente a ele, já falei isso com ele várias vezes, chegou para mim e falou assim, ô Gilberto, você ouviu falar de Salesforce? Bem, assim, acho que já ouvi falar esse nome, mas não faço a menor ideia. E ele falou comigo, assim, cara, é um CRM, né? Uma gestão de relacionamento com clientes. Dá uma olhada aqui, vê esse documento aqui, né? Esse site, vê se você acha interessante. Eu olhei para aquilo ali e falei, cara, é isso. Tipo, é o que faltava, assim, porque, vamos lá, né? O que ele me passou foi o Trailhead, que é a base de conhecimento do Salesforce. Então ele é todo gamificado. Então você entra ali, você escolhe uma trilha para seguir, né? Pode ser uma trilha de administrador, de desenvolvedor, de marketing, né? De arquiteto, de vendas. Você tem as trilhas e ele vai te dando uma série de artigos ali que você vai lendo. Tem uma parte muito interessante que eles te disponibilizam um sandbox ali, né? Para você poder atuar, fazer os desafios ali. Então eles falam, olha, aqui nesse desafio você vai aprender como criar um campo. Então você entra lá, loga, faz tudo certinho, é a cara do sistema mesmo, e vai te dando passo a passo, para criar um campo, você vai fazer isso, tal. No final você validou tudo certo, você ganha os pontos ali. Né? E tem um ranking, né, que você vai crescendo ali, então você começa desde explorador e vai andando até ranger, né, que é o status máximo ali, né, que você pode obter. Então essa aí foi a minha caminhada até chegar ao Salesforce, né?
o Salesforce ele foi apresentado para você como uma ferramenta e você já gostou e já entrou num treinamento, já foi, deixa eu ver qual que é desse negócio aqui e quero aprender a mexer com isso. A coisa que eu acho que é legal de saber é assim, você enxergou de cara uma relação de Salesforce com a publicidade? Porque assim, pela descrição, pelo que nós conhecemos, nós que não somos do mundo Salesforce, a gente conhece que, bom, é um sistema super robusto, que ele toca várias áreas da empresa, então um profissional de comunicação ele pode atuar utilizando o Salesforce como base para sua tomada de decisão, ele pode atuar elaborando processos que envolvam o Salesforce para gerar relatórios e para depois alguém de outro setor tomar decisões, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Qual foi a sua relação com o Salesforce sendo publicitário e como que você enxerga o Salesforce como um horizonte de carreira? Maravilha. Primeiro ponto aí é que o ecossistema da Salesforce é enorme, né? Então, sim, você tem, como eu disse ali, você tem o papel de administrador, de analista de negócio, de parte do marketing, né? Você tem várias possibilidades de atuação dentro da ferramenta. Para mim, e aí é meio que o mote da Salesforce, é o seguinte, eles querem falar a coisa certa, na hora certa, com a pessoa certa. Uhum. E através do veículo correto. Então, é o seguinte, quando eu falo, para mim fez total sentido desde o dia 1, é porque na publicidade a gente aprende que tudo que se fala, você tem um público a falar. Né? E a gente tem... a gente veio de um mundo que a gente falava assim, olha, o público é homem de 18 a 30 anos que recebe tanto e mora em tal região. E você pegava essa informação, jogava num blocão ali de comunicação para todo mundo ali. Né? O que acontece com o Salesforce? O que possibilita? Ele mantém um registro de todas as interações daquele cliente, né, daquela pessoa com a empresa. Então você consegue fazer ali, saber se o Caio é um cliente quais produtos o Caio tem, quais reclamações, o Caio tem alguma reclamação, ele fez algum elogio, qual é a nota de NPS, porque eu mandei para ele uma pesquisa e ele respondeu em cima de uma compra que ele fez, qual é o nível de satisfação, né? E com base nisso, você consegue ali sugerir novos produtos, você consegue falar assim, ei Caio, tá na hora de trocar o seu carro, por exemplo, né? Vimos aqui que você já está com 3 anos com o mesmo carro, que tal? Temos um carro semelhante, né? Então você consegue ter toda esse nível de informação para entregar uma comunicação ali oportuna, sabe? E com isso você consegue ter taxa de abertura, você consegue fazer várias coisas, e aí o ponto aí sobre o Salesforce, né? Ele tem as nuvens, né? Então são a principal, que é a de vendas, que é a Sales Cloud, Sales Service Cloud. Então, Sales de fato, desde um lead de uma pessoa que entrou em uma página, uma landing page, preencheu um formulário e ele entrou para alguém falar com essa pessoa, e aí ela foi caminhando nos status de um lead até virar uma oportunidade e eventualmente gerar um pedido, né? Ter ali um relacionamento completo. Assim como eu falei, de uma reclamação que fica ali registrada, ele comprou uma faca e a faca perdeu o fio. O que a gente pode fazer? Olha, esse cara aqui, ele já é nosso cliente há muito tempo, vamos mandar uma de brinde para ele, pedir desculpa, sei lá, né? N pontos você pode. Então, até nessa parte da comunicação, tanto na aquisição dos clientes, que é a parte de publicidade, quanto na minha formação, né? Quanto esse pedir desculpas ou ofertar alguma coisa que possa melhorar o relacionamento, que é a minha parte de relações públicas, e a minha parte de TI fala como fazer isso tudo acontecer dentro dessa ferramenta. Então você pode gerar fluxos de automação ali dentro, você pode falar assim, olha, eu quero que quando eu receber um sinal de que chegou lá a faca para o Caio, ou um carro, ou um produto qualquer, que quando fechou aquela contratação, um dia depois, a pessoa que fez esse tratativo com ele liga e fala, oi Caio, tudo bem, deu tudo certo aí?
Uhum. E são coisinhas que a gente pensa que, não, isso não faz diferença. Faz muita diferença. Faz uma diferença enorme, né? Porque, por exemplo, estamos falando aqui de um sistema que, se eu não me engano, deve ser o maior do planeta, né? A maior fornecedora desse tipo de sistemas no planeta, e lida com clientes de diferentes tamanhos, e que possibilitam justamente uma coisa que acontece quando você vai num restaurante e o chefe passa de mesa em mesa querendo saber se está tudo bem. Né, se a refeição está legal, se está gostoso, como é que está a experiência, né, e aí você está gostando e tudo mais. Isso num restaurante, eventualmente é possível de você fazer, que você tem, sei lá, 20 mesas, 30 mesas, então o chefe consegue fazer isso em algum momento durante a noite. Mas se você é uma empresa que está vendendo para milhares de consumidores em diferentes lugares do país, diferentes países, é importante você ter esse aporte, né, do digital e você conseguir fazer esse acompanhamento. Então, eu entendo que ele funciona como algo que auxilia o publicitário, auxilia uma equipe de comunicação a falar, olha, esse é o momento de você falar isso daqui com esse cara agora. Né? Isso que você acabou de dar o exemplo. Né? Olha, tem tantas horas que o cara fez a compra. Né? Então, no digital, então, tem tantas horas que esse cliente converteu. Agora é o momento de você fazer esse contato, ou então vamos disparar essa sequência, esse roteiro de automação. Eu acho que o publicitário vai entrar aí planejando esses roteiros, planejando esses discursos, esses textos, né, que vão ser falados. Enfim, tem muita coisa, né, cara? Sim, sim. Não, e a gente falando de horas, né, na verdade, a gente chega na granularidade do minuto. Então, por exemplo, tem 5 minutos que o cara preencheu um formulário. Alguém tem que entrar em contato com esse cliente imediatamente, porque até tantos minutos depois desse envio, a taxa de conversão sobe exponencialmente. Então tem esse tipo de conhecimento ali, né? Então, eu estou aqui fazendo propaganda do Salesforce, né? Mas é porque realmente é uma coisa assim que ele tem tantas possibilidades que assim, quem gosta quem pensa nisso, em falar a coisa certa na hora certa, da pessoa certa, enche os olhos, de fato, sabe? Então, assim, é muito sobre isso. Certo. A possibilidade de, mas nada a ver essa formação. Não, tudo a ver. Né? Você consegue criar várias formas ali, mandar um WhatsApp para a pessoa se ela respondeu alguma coisa. E hoje ainda tem um ponto, assim, mais que eu vou falar aquela palavra, Caio. Não queria falar, mas eu vou falar. Inteligência artificial, que está aí, tá todo lado, né? Então a Salesforce hoje está com um projeto de inteligência artificial muito forte que chama Agent Force, né? Que é a ideia de você passar os prompts para a inteligência ali e falar, olha, você é uma atendente do hotel, você é um recepcionista, quando a pessoa entrar, você vai identificar qual é o quarto que ela está ficando, qual que é o tipo de quarto, se tem criança, se é uma pessoa sozinha, família, e você vai ofertar para essa pessoa os pacotes tais de passeio, que ela pode fazer isso. E a pessoa também conversando ali com esse agente consegue esclarecer dúvidas, fazer tudo isso, sabe? Então, assim, o que a Salesforce está fazendo, ela está criando esses agentes, que são bots, são bots com inteligência artificial embutida, mas que eles conseguem atuar ali, inclusive entre eles, né? Então você consegue criar 3 robôs que vão, um é a parte de pagamento, uma é a parte da hospedaria mesmo, da recepção, e outro, sei lá, da parte da cozinha, por exemplo. Então você quer saber qual que é o menu do dia e tudo mais. Então, assim, eles conseguem conversar entre si, então você faz vários pontos, ao invés de fazer uma coisa super robusta, e até para dar manutenção nisso, facilita bastante. Então, assim, é um universo bem, assim, em expansão ali, sabe? E eu entendo, né, que assim, de fato deve existir muita coisa que o publicitário pode fazer, né? Então, desde essa programação desses roteiros, né, o que fornecer as informações para o sistema, pensar quais informações o sistema pode precisar, como usar essas informações, montar esses roteiros de interação. Então, tem trabalho para caramba para publicitário, para formados, graduados em comunicação, trabalhando com Salesforce, né, nas equipes de Salesforce. E tem também, essa é a parte de vendas, eu tô falando, é a parte de do
Marketing Cloud, que é onde se trata as regras de comunicação, onde você vai ter ali toda essa parte fazer o desenho do relacionamento mesmo com o cliente, todo esse desenvolvimento dos e-mails, qual e-mail. A gente pensa, nossa, e-mail hoje em dia não, a e-mail utiliza bastante. Claro que é por questão de custo, porque se você falar, o que é mais fácil hoje, de fato, é o WhatsApp, né? Então você tem uma comunicação via WhatsApp, mas o e-mail ali para o transacional, ele ainda é muito utilizado. Então você tem todo esse desenvolvimento ali em cima dessas peças, e aí vem as decisões dentro dessa jornada. Então se eu mandar, se a pessoa falou, então tem um exemplo, né, a pessoa no multimarcas, né, se ela quer um áudio, eu vou mandar este e-mail, se ela quer um Honda, eu vou mandar este e-mail, mas se ele quer um Honda, um CRV, eu vou mandar este, se ele quiser um HRV, eu vou mandar este outro. Então você consegue fazer de fato a comunicação parecer que é de 1 para 1, quando na verdade é de 1 para N, né? Então, mas a pessoa na hora que recebe, ela fala, nossa, esse e-mail foi feito para mim, e essa comunicação foi feita para mim. Bom, e para pensar esses roteiros, né, de como que eu vou fazer esse sequenciamento de mensagens, ou até mesmo os conteúdos dessas mensagens, de forma que pareça que tenha sido feito especificamente para você, eu acho que é um trabalho ali desenhado para alguém que estudou comunicação, para alguém que é formado em publicidade, né? Eu acho que isso daí, que tem uma aderência muito grande com planejamento, com redação, enfim, com produção, né? Eu acho que tem muita coisa que se encaixa com a gente aí, né, cara? Sim, são equipes, então você tem uma equipe que tem um cara da TI, que tem uma pessoa da comunicação, uma pessoa de negócio, e os três numa mesa conversando e falando assim, olha, o negócio, as possibilidades são essas. O cara da TI vai falar assim, dá para fazer assim, e a pessoa da comunicação, da publicidade vai falar, olha, vamos falar desta forma. Aí suponhamos o seguinte, Gilberto, alguém que esteja escutando então esse podcast está estudando publicidade. O que a gente precisa saber para trabalhar com Salesforce? Vamos fazer o papel que o seu amigo fez com você, né? Que o João fez com você, né? Assim, de te apresentar o Salesforce. Qual que é o caminho? É fazer um treinamento, fazer um curso? O Salesforce, existe uma forma dele trilhar um caminho para se desenvolver e se formar um especialista em Salesforce? Como é que é? Tem sim. Então, de fato, ele é de interesse da Salesforce a formação de profissionais, né? Porque eles precisam de gente para operar essa ferramenta. E ainda há uma escassez no mercado. Então, tem vaga que fica aberta assim, por muito tempo, porque não acha alguém que possa aderir ali àquela vaga. Tem um site que eu vou passar, depois você deve colocar na descrição aí, tá? Que é o trailhead.salesforce.com. Você entra nesse site, faz o cadastro básico ali, né? E ele fala com você, olha, qual é o caminho que você quer trilhar? Você quer ser um administrador, você quer ser uma pessoa do marketing, você quer ser um analista de negócios, qual que é o seu interesse dentro do ecossistema Salesforce? Eu acredito que o pessoal de publicidade pode apostar ali a parte do Marketing Cloud, tá? Ele tem bastante conteúdo ali sobre todo o ecossistema mesmo. Então, ali como segmentar um público, como mandar um e-mail, né, dentro daquela regra, como colocar as pessoas naquela regra de comunicação. Tá? Eu pessoalmente, eu iniciei a minha trilha. Como eu já tinha interesse, né, nessa parte do sistema como um todo, né, eu fiz a parte do administrador Salesforce. Na empresa eu trabalhei, na Carbel, eu iniciei ali como administrador do Core, né, que é Sales e Service, e depois de 8 meses que eu estava lá, eles estavam com a vaga em aberto para o Marketing Cloud, só que não estava achando gente no mercado. Me chegou o desafio, falei assim, pô, você é da comunicação? Falei, mas será que eu dou conta? Foi um salto, foi mais um salto ali que eu dei ali dentro, que para mim foi assim essencial, porque aí eu já expandi a minha
visualização ali, né, já melhorou para mim ali essa questão de ver o processo como um todo, de ponta a ponta, então desde a aquisição do lead até a comunicação com os clientes ali, né, foi um desafio grande, porque são duas nuvens bem diferentes, bem distintas, aí vai de perfil mesmo, sabe? Eu acho que vale para quem realmente fala assim, não, eu só quero atuar com a comunicação mesmo, estudar o Marketing Cloud, e quem acha assim, não, eu gosto de ver as coisas por completo, que é o meu caso, eu gosto de ver os processos como um todo. Comecei como administrador e fiz essa migração, então hoje eu consigo atuar nas duas nuvens. Muito bacana, cara. E algum conhecimento complementar é demandado? Esse material que você falou, ele está em inglês, então vai valer a pena o cara saber inglês? Vamos lá, tem bastante coisa em português, tá? Então, tem muito conhecimento em português ali. Alguns artigos, algumas trilhas vão estar em inglês, então é bom ter o inglês, porque até às vezes a tradução pode ficar um pouco ali, dificultar para mim o entendimento, fica melhor em inglês, porque tem alguns termos, mas não é impeditivo. Tá? Não é tipo assim, não precisa saber inglês para começar, não. Com português dá para ir até lá na frente, e aí no caminho eu recomendo que, se não iniciou hoje, seja para o Salesforce ou para qualquer outra coisa, comece o inglês, porque conhecimento não se perde, né? A gente pode achar, nossa, nesse momento aqui não sei para que eu estou aprendendo isso, mas às vezes lá na frente você fala assim, pô, eu já fiz isso lá atrás. E o inglês é uma coisa que pode te ajudar assim, bastante na carreira. Tá? Não é, de fato, essencial, mas é recomendado. E o curso é grátis, né? O curso, né, as trilhas, é tudo gratuito ali. Tem vários desafios que você vai fazendo ali, tem os módulos, é bem interessante, e é tudo gamificado. Então, cada coisa que você faz ali, você vai juntando pontos, né? E assim, você não ganha brindes com esses pontos, você não pode trocar por coisa, mas ele fica ali no seu, como se fosse no seu currículo ali dentro da plataforma. E isso, né? Você está fazendo uma entrevista, mas isso é uma coisa que faz diferença. Né? Então, você entrar num primeiro emprego e falar assim, olha, eu nunca trabalhei com Salesforce, mas eu estudo a plataforma, eu tenho aqui tantos pontos, tantas badges, né, tantas insígnias aqui que hoje eu fiz isso, tem os desafios mais complexos, né, os projetos ali dentro. Então, tudo isso conta como parte de portfólio, de currículo mesmo. Isso aí foi uma coisa que ajudou bastante também para conseguir o primeiro emprego no ecossistema. E depois disso tem as certificações, tem um passo mais avançado, que é quando você já fala assim, não, é isso mesmo, vou investir nesse sistema e vou ali tirar as certificações. Aí essa parte realmente, hoje ela está toda em inglês, então são provas que você faz no computador mesmo, mas com câmera ligada, monitoramento ali, se você está com alguém te passando resposta e tudo mais, tem todo esse cuidado exatamente para valorizar a certificação, né? Para mostrar que quem tem aquilo ali tirou aquela certificação porque se esforçou e conhece a ferramenta a fundo. Então, assim, para mim foi uma virada de chave profissional que uniu todos os pontos que eu tinha adquirido, que para mim estava tudo solto, para mim, assim, nossa, eu estou deixando a vida me levar, e agora, né? E no fim das contas tudo se juntou e até então tá dando tudo certo. E eu imagino que, assim, com a prevalência do digital, né, assim, a gente está trabalhando cada vez mais ações de comunicação que alicerçam-se no digital, funcionam com um monte de pontos de contato com os consumidores no digital. Ferramentas como essa parecem ser um caminho bastante interessante para quem estuda e para quem trabalha com comunicação, né, conhecer disso daí, né? Sim, sim. Hoje em dia, essa visão 360, né, que a gente busca ali, e tudo hoje em dia é muito imediatista, então quanto mais rápido e melhor for feito, né, isso faz a diferença ali no ciclo ali do consumidor, né? Então, assim, e outras, né? Por exemplo, tem essa questão da LGPD, você não pode importunar um cara que falou que não quer, então você consegue fazer todo esse controle ali dentro da ferramenta também, né? Então o ponto o Salesforce, ele é essa plataforma, esse CRM, né, que ele foi feito para atender desde pequenos negócios até
empresas que atuam em vários países, né, multinacionais. Então, claro que tem um custo. E um ponto é esse. Né? Falaram comigo uma vez, falaram assim, olha, fica tranquilo, se você está atuando com a Salesforce e uma empresa está contratando Salesforce, ela está apostando na ferramenta e eles sabem o que eles estão fazendo, porque essa ferramenta é cara e ninguém está querendo torrar grana, sabe? Então, é um ponto ali que dá para dar essa tranquilidade também. Você consegue fazer desde o atendimento ao pequeno até o gigante, usando a mesma plataforma, usando a mesma estrutura de dados. E esse é o grande ponto ali sobre a Salesforce, que você consegue personalizar para atender as suas necessidades de negócio e as suas necessidades de comunicação com seus clientes. Isso é sensacional. E o que você daria, Gilberto, de dica para quem está começando e querendo entrar nesse esquema? É já cair de cabeça lá no Trailhead lá? Exatamente. É entrar no Trailhead ali, ir fazendo as trilhas. E assim, quando eu fiz esse salto, né? Eu saí da parte administrativa para ir atuar com o Salesforce, foi uma coisa assim que eu comia Salesforce no café da manhã, no almoço, na janta. Então eu estudei, assim, entrei de cabeça mesmo no negócio, sabe? E um outro ponto inicia e vai, parece que é igual, eu não sei como é que funciona isso, mas diz que é igual academia, quando você começa a ir, toma gosto pelo negócio, você não consegue parar de ir. Não sei como é que funciona a academia, nunca consegui chegar nesse ponto. Mas com Salesforce, para mim foi isso. Eu comecei estudando ali, e aí você vai puxando uma ponta e fala assim, nossa, que legal, tem essa possibilidade, como é que eu posso fazer aquilo? E aí você vai. E o ponto é não parar. Mesmo assim, conseguir o primeiro emprego com o Salesforce, continue estudando, porque é uma ferramenta viva, ela é orgânica. Então, de 4 anos atrás, quando eu comecei a estudar para hoje, tanta coisa mudou, tanta coisa que inicialmente eu falei assim, isso é impossível de fazer. Hoje em dia eu falo assim, não, isso é fácil, dá pra gente fazer com 2 linhas de código. Então assim, ele é muito orgânico, ele muda muito rápido e dá pra surfar nessa onda ainda, sabe? Tá bem interessante mesmo. Então a minha dica vai sem medo, pode ir. Como diz por aí, vem que tá quentinho. Muito massa, Gilberto, muito massa. Para encerrar, me veio aqui agora uma questão que é a seguinte: o que você falaria para alguém não cometer algum deslize que você cometeu? Fala assim, nossa, na minha trajetória aqui em Salesforce, eu poderia ter feito isso diferente, assim. Que dica que você faz? Um ponto que eu não falo que eu fiz de errado, é até o caminho que eu segui por ser o mais fácil, né? Comece conhecendo a ferramenta. Então, quando eu falo, eu comecei pela parte de administração da ferramenta, até chegar no marketing, apesar de eu querer chegar no marketing de cara, eu fiz esse caminho, eu fiz o caminho mais longo e fui adquirindo conhecimento ali ao longo. Né? Ao longo da caminhada ali eu fui pegando. E quando eu cheguei no Marketing Cloud, todo o conhecimento que eu adquiri nessa parte do core, né? Porque o que acontece? A gente está comunicando com os clientes, com a base que está ali, né? Normalmente, quem contrata, né? Contrata as 2 pontas. Então, eu fiz esse caminho. Né? A dica que eu dou vai com calma, tenha consistência, mas vá com calma. Né? Então, vai aproveitando a trajetória aí, né? Absorva bem os conteúdos e tudo mais. Ali realmente isso, assim, de deslize, pontos assim, porque realmente eu acho que eu dei sorte porque eu já estava mais velho, eu fiz esse salto ali, estava com 36 anos quando eu comecei a atuar com Salesforce, né? Então eu já tinha ali uma bagagem ali de, olha, ando devagar porque já tive pressa, vamos dizer assim. Então eu tive essa paciência. Inicialmente eu fiz, não sei se tem isso ainda, mas eu acredito que sim. Então eu comprei um bootcamp que era exatamente um treinamento. Eu fiz a parte gratuita, mas eu comprei esse bootcamp porque no final ele dava uma certificação, um voucher para tirar a certificação. Então eu fiz esse investimento ali, mas assim, eu poderia não ter feito, sabe? E depois comprar a certificação apartada. Foi um caminho que eu fiz ali, mas foi muito porque eu vi ali que
dava para amarrar o meu burrinho ali, né, na Salesforce. Então é meio que isso. Entendi. Uma dica de trajetória, né? Porque eu acho que essa visão que você teve como administrador capacita na hora de você, no marketing, propor alguma coisa. Falar assim, você já sabe se dá para fazer ou não, né? Isso é uma coisa que é um diferencial brutal, né? Assim, você sabe o que é possível de fazer ou não. Então, se eu não tenho noção da parte técnica por trás... Com toda essa bagagem do time da comunicação como um todo, então, e eu entrei, né, no Salesforce pela parte técnica, né? Então tinha momentos ali que eu já estava atuando no Marketing Cloud, que eu falava assim, ó, gente, mas esse meio aqui, ele tá sem CTA, né? Não tem... o que o cara vai fazendo aqui, né? Nesse meio? O que você está convidando? Aí a pessoa de marketing falou assim, você tem esses conceitos? Eu falei assim, então, apesar de estar aqui com o boné da TI, né, eu tenho essa formação e tudo mais, então tudo foi agregando ali, e isso faz a diferença. Não, excelente, cara, esse caso aí já eu acho que explica tudo e responde várias coisas, né, assim, você vindo da comunicação, sabendo isso e tendo trilhado a administração, essa fala já justifica tudo, né, cara? Muito bacana. Que bom, cara. Que legal, Gilber. Excelente. Vamos colocar as dicas, então, para as pessoas seguirem esse caminho, né? O Trailhead, a partir das notas do episódio. E, enfim, que desperte aí a curiosidade em mais profissionais de comunicação que se enveredem por trabalhar nesse sistema de integração, né, cara? Muito legal. Muito obrigado, Gilberto. Eu que agradeço o convite aí e, assim, espero que eu consiga trazer um direcionamento para alguém aí. Se uma pessoa aí entrar aí, né, no ecossistema Salesforce aí, quiser me adicionar no Trailhead lá, mandar um e-mail também, vai ser muito legal, porque realmente, como eu falei, foi uma virada de chave na minha carreira, né? E, de fato, isso bateu em todas as outras esferas da minha vida. Então, para mim, só trouxe coisas boas, sabe? Então, espero levar coisas boas para as pessoas também, explicando esse caminho aí. Legal demais, Gilberto. Muito bom ter você aqui no Briefing de Carreira. Valeu e até uma próxima, cara. Obrigadão. Até, sempre que precisar também. Abraço. Falou. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido o bate-papo com o Gilberto. Todos os links mencionados na conversa estão nas notas do episódio. Aproveito também para reforçar que eu coloquei nas notas o link para o perfil dele no LinkedIn. Bora lá expandir a sua rede. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar uma mensagem no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguma pessoa que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso a professora Maria Carmen Martinez Borges. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!